Fala, então, da época da rua. Então, como eu estava dizendo, né, eu morei quase 4 anos na rua, por opção. Me tornei mendigo mesmo, eu não tomava banho, não comia direito, tudo por decadência das drogas, né? A droga foi me levando a isso, né? Depois desse pacto que eu fiz lá também, a vida desandou muito, só foi para baixo, nada foi para frente mais. Minha vida só foi se desgraçando. E aquele poder? Que Não poder, sentiu nada, mais? Ilusão, não, poderoso é Jesus. Não teve mais nenhuma sensação Nadinha. daquela, só de derrota. Só virei marionete, ele brincou e caçoou comigo, o inimigo. Totalmente brincou e caçoou comigo mesmo. É o que ele faz, né? Entendeu? Mas aí, por fim, eu já caminhava com a morte. Eu achava que tinha lenha para queimar ainda, né? Que tinha saúde ainda para poder beber e farrear e muita droga e viver aquela vida, mas não tinha não, eu já estava caminhando já com a morte. E muitas das pessoas chegavam para mim, falavam de Jesus, coisa e tal, eu não dava nem ouvido. Eu tinha aversão a Jesus Cristo, vou ser sincero, minha vontade era tacar fogo nas igrejas, tudo. Bem Através meio. do Meir, meu Deus do Bem céu. meio. Sim, passava em frente às igrejas, falava Jesus é não sei o que lá, isso é tudo uma farsa. Misericórdia, né? Hoje eu sou completamente apaixonado por ele. Glória a Deus. E até que um dia tem um primo meu que se chama Valdeci. Ele não gosta que eu falo isso, mas ele foi o instrumento. Ele foi ali um dos pontapés ali que me alavancou. Ele passou várias vezes por mim, falava já, ele me chama de Jackson até hoje, né? Meu apelido é Juba, mas ele me chama pelo nome. Jackson, vamos lá, Jesus pode mudar a sua vida, coisa e tal. Eu falei, não, Valdeci, eu não vou não, cara, já entreguei minha alma pro diabo, entendeu? Não tem mais solução pra minha vida, não. Eu vou Não morrer. sabia que tu falava isso pra ele, não. Falava, pode perguntar nele. Aí ele sempre insistindo, ia lá num cantinho onde eu dormia lá, porque eu dormia em qualquer lugar, entendeu? Dormia na rua. Aí ele sempre ia lá com a esposa dele, falava comigo, e eu não dava ouvido, às vezes ficava até zangado com ele, porque às vezes ele me topava já bêbado já. Não é que eu ficava zangado assim que eu nunca fui De tratar ninguém mal. Não, eu isso sempre sou fui testemunho. sempre fui muito educado nas minhas loucuras. Dócil, Sim, meigo, eu via muita amiguice em você. Nunca tomei um tapa, nunca dei um tapa, nunca levei um Não. soco, nada disso. Verdade. Sempre fui muito paz e amor. Mas enfim, ele foi insistente e glória a Deus por isso. Até que um dia eu lembro direitinho, eu estava sentado na beirada da praça ali, ele estava indo para a igreja batista, que era o culto da manhã, no domingo. Ele falou, e aí Jackson, vamos? Escola bíblica. Isso, exatamente. Vamos hoje? Aí me deu um estalar de dedo assim, eu fui. Ele nem estava esperando, ele estava esperando já um não de novo, né? E eu fui. Do jeito que você estava. Totalmente um ser humano podre, eu estava apodrecendo em vida. Eu andava com essas roupas, com essas botas aqui, do mesmo jeito que eu estava assim hoje eu andava. Os pés dentro dessa bota estavam apodrecendo, porque eu não tomava mais banho. Era mesmo. A carne estava virando em ferida, que era tanta droga, tanto álcool, que estava brotando ferida no corpo. Fedendo, catingando, e fui eu para aquela igreja batista. Tradicional. Pastor Márcio, tradicional. Um trapo de ser humano. E uma coisa que eu vou falar, fui de coração. Cheguei naquela igreja, fui bem recebido. E isso eu falo para qualquer pastor que estiver ouvindo aí, vendo esse vídeo aí. Quando chegar um ser humano no estado que eu estou falando que eu era, abraça ele. Porque se eu não fosse abraçado, fosse rejeitado aquele dia, talvez eu não estaria aqui falando para vocês, não. Com certeza. Eu ia ter mais aversão a Jesus Cristo ainda. Com certeza. Então eu fui muito abraçado por aquela igreja, não vou citar o nome das pessoas que são muitos, mas eu me senti amado, me senti abraçado por Jesus dentro daquela igreja aquele dia. E a partir daquele momento ali, naquela entrega minha ali, daquele jeito mesmo diferente, a minha vida começou a mudar. No estalar de dedo assim eu parei com as drogas todas. Mas quando você saiu da igreja, você já saiu pensando, é agora é dessa forma que eu vou seguir minha vida?
Ou Eu, para ser sincero... assim, com a intenção de voltar, ou ai, que saco. Não, né? Você já gostou. Já gostei. Eu senti uma paz ali, eu senti um aconchego ali. Sim. Entendeu? Não pelas pessoas e também algo espiritual que eu não conhecia. O diabo, ele não te abraça, ele não te faz nada para te agradar, não. Ele só quer te apedrejar, ele quer que tu vá mesmo se lascar, né? Sim. Entendeu? Jesus é completamente diferente, é amor, né? E não, eu comecei a frequentar ali e a partir daquele momento tudo foi mudando, mudando. Não precisou nem seu primo te chamar mais, você já ia... Não, já ia por conta própria. Não parei de vez, as drogas eu parei. Mas eu estava muito dependente, estava escravizado mesmo, né? Era pelo álcool, entendeu? Pelo álcool. Você parou as drogas logo? Parei com tudo. Isso aí eu não tinha ouvido você falar. Parei com tudo. Desde sair da igreja já não fumei mais maconha, não cheirei mais pó, nada disso. Caraca. E fiquei na cachaça, porque a cachaça é aquilo que eu falei um pouco antes agora. É você acordar de manhã cedo, você não ter escolha. Aquela coisa assim que só melhora se você beber. Quem é alcoólatra sabe, entendeu? Quem viveu isso sabe que resolve. Você beber, melhora. Entendeu? Então de 5 litros, eu cheguei um ponto que estava bebendo 5 litros de cachaça por dia. Meu Deus. Eu diminuí, estava bebendo 1,5 litro, 2 litros. E foi assim, diminuindo. Mas aí eu vou chegar ao ponto agora do processo da libertação. Entendeu? De ser liberto mesmo. Isso eu fiquei ainda nesse vai e vem na igreja e cachaça. Eu fiquei acho que uns 2 meses. E ainda morando na rua? Sim, morando na rua. Mas eu queria ser liberto total. Eu não queria aquele negocinho de só diminuir. Mas o Lumiar não estava conseguindo. Aí eu queria ser liberto total, queria uma nova vida. Foi aí que eu procurei ajuda com a minha irmã e com a minha mãe, que moram em Friburgo, né? Minha mãe mora num bairro chamado Nova Suíça. Que eu lembro direitinho, minha mãe veio numa sexta-feira para me buscar. Aí eu falei, não mãe, ainda vou ficar esse final de semana aqui, eu vou beber tudo que tem para beber. Segunda-feira eu vou estar te esperando lá na rodoviária em Friburgo. E eu tava mesmo. Segunda-feira de tardinha, tava eu lá. Aí fui lá pra casa dela. E lá eu consegui parar de vez. E as tremedeiras? Ainda davam? Dava muita coisa. Não, eu lembro que eu ainda levei um tantinho de cachaça numa garrafinha. Aquilo eu fui meio que... administrando só para controlar a tremedeira. Para consertar a tremedeira, né? Para curar um bocadinho. Aí acabou aquela, não bebi mais. Mas só que aí depois de uma semana sem drogas, sem álcool, sem nada. Mas eu tava muito mal de saúde. Eu não parecia, mas eu tava. Entendeu? Eu tava magro, igual uma caveira, com a barriga redonda. Os olhos amarelos, pronto para estourar uma cirrose hepática. Isso é princípio de cirrose hepática. Entendeu? Então nada parava no meu estômago, nada. Tudo que eu comia, suco, minha mãe fazia suco lá de beterraba, coisa forte, para ver se eu me alimentava. Eu botava tudo para fora, nada ficava no estômago. Então, eu tava falando, depois de uma semana sem beber, juntou a desnutrição, desidratação, falta de droga, falta de álcool, eu comecei a ver coisa que não existia. São os delírios que eles falam, né? Da abstinência, né? Começava a olhar as coisas assim, jacaré voando, dinossauro, coisa que não existia. Pensava que estava num lugar, estava em outro. Doideira, né? Falta da droga, né? Do álcool, né? O corpo estava tão acostumado com aquilo, né? E o corpo sentiu falta. E dando trabalho para minha irmã, para minha mãe, que não sabia nem quem era eu às vezes. Isso sobe. Depois de ter uma semana parado de beber. Esquecia de quem você era. Exatamente. Pegava a mochila, saía desordenado assim, pelas ruas fora lá, achava que estava em Lumiar, não estava. Eu me lembro na época, sua mãe falou. Foi uma loucura. Aí... Depois de uma semana... Isso, aí para não alongar muito, vou chegar ao ponto que eu, lá na casa da minha mãe, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero voltar para Lumiar. Eu vou voltar a beber, eu vou voltar para minha vida. Você me dá o dinheiro da passagem que eu vou voltar embora. E ela me deu o dinheiro. Mas nesse exato momento, diz ela acho que ela se converteu através da minha conversão.
Ela nem evangélica era na época. Mas diz ela que botou o joelho no chão e falou: Jesus, não deixe que meu filho chegue no Lumiar. Não deixa, que senão vai ser o fim dele, ele vai estar cavando a cova dele. E realmente ia ser isso. Ele ia estar cavando minha sepultura. E ela me deu dinheiro, coisa e tal, eu entrei no ônibus, Nova Suíça, para o rodoviário urbano. Lá eu desci na rodoviária, estava minha irmã e meu cunhado comigo. E eu fiquei ali, acho que uns 5 minutos, esperando o ônibus. E começou a me dar uma coisa assim, que começou a me puxar a cabeça pro lado assim. Tava tendo uma convulsão alcoólica. A língua começou a entrar para dentro e eu achei que ali ia ser meu fim. Eu comecei a ver a morte, eu falava com a minha irmã: Graça, eu acho que eu vou morrer, acho que é meu fim. Eu não tava vendo tudo preto não, eu tava vendo tudo branco. As vistas estavam começando a ficar brancas. Aí eu ia lá no bebedouro, molhava o rosto assim, melhorava, nada. Aí eu lembro, falei: Graça, é melhor eu sair lá pra fora. E sair pra fora na rodoviária. Mal saí assim, já caí assim no meio-fio, assim, batendo com a cabeça assim, tendo aquela convulsão, a língua já tapando a garganta. Enrolando, já né? estava enrolada a língua, já perdendo a respiração. Mas isso tudo eu acredito que Deus açoita aquele que Ele ama. Ele viu que eu estava voltando para ser meu filho. Eu falei: não, meu filho, eu te amo demais da conta. Você não vai fazer isso não. Então eu vou te dar esse açoite, você vai passar por isso, vai ver a morte aí na sua frente, mas você não vai chegar em Lumiar não. Com Eu certeza. acredito que isso foi um propósito, foi a mão de Deus ali. Sim. Pode parecer loucura para muitos aí, mas Deus faz isso? Faz. Faz. Ele açoita os que amam. Como é que ele ia fazer você Né? te deter ali? Exatamente, foi a estratégia que ele teve. E para você ver que foi Deus mesmo, que eu caí lá batendo a cabeça no chão, já a língua já tapando já a garganta. Na hora passa uma enfermeira que era especialista naquilo ali, já tinha experiência no caso. Aí minha irmã explicou: ó, ele é alcoólatra, coisa e tal, e tá passando por isso. Ah, então tá. Ela conseguiu puxar minha língua para fora. Porque não é qualquer pessoa que consegue. Não, senão... puxou minha língua para fora e coisa e tal. Eu voltei, mas aí completamente alucinado. Não sabia nem quem eu era, não sabia onde eu estava. Me levaram para o Raul Sertã. Raul Sertã, fiquei lá, mas dando muito trabalho, porque estava totalmente desorientado, sem saber quem era eu. Você ficava lá no Raul Sertã querendo ainda, se debatendo, querendo voltar? Não, isso já tinha passado, Não, mas digo assim, querendo sair, voltar para Lumiar. Isso, exatamente. Quero ir embora, não sei o quê. Tendo esses delírios o tempo todo. Aí foi o caso que eles chegaram à conclusão que tinha que mandar eu para uma clínica psiquiátrica, que era o Santa Lúcia, né? Aí me mandaram para Santa Lúcia. Aí parece que eu não consegui internação de madrugada, me trouxeram para o Raul Sertã novamente, mas eu vou ser sincero, uma coisa que eu vou falar aqui. Os enfermeiros lá dentro do Raul Sertã, médico, coisa e tal, isso é a realidade. A pessoa bate lá dentro por causa de droga e álcool, eles não tratam a gente bem por taxar a gente como vagabundo, é um cachaceiro, infelizmente. Mas acho que a maioria dos hospitais. Isso é a realidade, né? Acho que a maioria. É. Mas enfim, aí voltei para Santa Lúcia, consegui internação lá. Eu lembro direitinho quando abriu a porta daquela clínica, né, que era 90% era crônico, maluco mesmo, deficiente mental. Mas tinha a ala dos dependentes químicos, que era pra gente se tratar. Mas a gente se misturava tudo lá, entendeu? Os loucos, ficava tudo junto. Sóbrio, tudo misturado. Eu ainda lembro. Pessoas com depressão também, sim, né? Totalmente louco. Pessoas que comiam cocô, entendeu? E eu vivi 6 meses lá dentro. Foi uma benção aquela clínica. Mas eu lembro quando abriu aquele portão, eu falei pra minha mãe: mãe, é aí que eu vou ter que ficar? Ela falou: é aí que você vai ter que ficar, meu filho. Eu falei: então é aí que eu vou ficar. Isso eu já, nesse momento eu lembro, mas depois eu não lembro mais. Eu fiquei acho que uns 2 dias ainda no lugar chamado Intercorrência lá, só tomando soro e desintoxicando. Depois de 2 dias aí eu já sabia quem era eu, já sabia onde eu estava, né? Porque no entanto eu não sabia nem quem era eu direito. Nossa. Quando eu entrei dentro daquela clínica. Caramba. E lá dentro eu fiquei 6 meses. 6 meses porque eu quis. Então, em quanto tempo você se recuperou, de fato, que os médicos... Com 2 meses ele já queria me dar alta. Nossa. Com 2 meses. Mas só que
eu falava com eles, não, tudo bem, para vocês eu tô bom, mas quem sabe de mim sou eu, entendeu? Lá a gente tinha uma coisa que era chamada TR, terapia residencial. A gente podia sair um final de semana e passar em casa, e depois voltar para a clínica. Eu saí, eu sentia muita vontade de beber, eu passava em frente aos bares assim, eu ficava olhando as bebidas, era muita vontade de beber, eu resisti mesmo o diabo, não foi fácil não. É uma luta, é uma batalha travada mesmo, você tem que ser forte, não é para qualquer um não. Não adianta você ir julgar um alcoólatra, um usuário de droga, ele é um vagabundo que não sei o que lá, não consegue parar. Não, porque não quer, não para porque não quer. Vai viver na carne, aqui quem tá falando é um cara que viveu isso na carne. Entendeu? Foram 15 anos de muitas drogas, entendeu? Então eu tenho experiência no que eu tô falando, não é fácil não. Você tem que ser macho, tem que ser macho mesmo. E o álcool é a pior das drogas. Eu descobri isso por causa do meu pai, que morreu de alcoolismo, e o médico falou que o álcool é a pior, surpreendentemente. Exatamente. E é justamente a droga que é lícita. Concordo plenamente com ele. Foi o que me levou pro buraco. Ele falou que é que deixa mais, a única que deixa sequelas para sempre. Exatamente, ela não tem classe social não. Se ela sou rico, pobre. O rico bebe uísque, mas ele é alcoólatra. Ele se emburaca no uísque. O pobre é na cachaça, mas é... Porque quando você sentia quando você vinha para cá e sentia necessidade, era mais do álcool. Do álcool. Não era totalmente da maconha ou da cocaína. Não, isso aí já tinha mesmo já deletado da minha vida. Mas o álcool ainda fiquei um tempo indo. Entrei em princípio de depressão dentro da clínica, se trancava dentro do quarto. Nossa. Acordava suado, tendo pesadelo com cachaça, sonhava muito com cachaça. Nossa. Sonhava direto com cachaça. Que estava bebendo. Sim, acordava todo molhado de suor. Nossa. Entendeu? Às vezes não queria ver ninguém, só queria ficar no quarto. Que loucura. Aí isso que eu tava falando, com 2 meses eles queriam me botar pra fora, né? Porque eles, no modo de vista deles, pela psicóloga que eu passava, né, lá dentro, a gente é muito bem tratado. Eu dou glória a Deus pela Clínica Santa Lúcia. Foi uma bênção pra mim. E eles achavam que eu tava bom, mas eu não tava. E também por eu não ter uma vida estruturada aqui fora ainda. Eu poderia sair, mas eu não tinha uma casa. Eu quando saía de licença, né, de TR, eu ainda dormia na rua. E não tinha nada. Eu ia sair e ficar com a mente vazia. E eu pensava muito nisso. Eu falei, não, eu não posso sair assim. Se eu ficar com a mente vazia, o inimigo vai começar a papar no meu ouvido.